Melhorou até? A tela está aparecendo? Tá tudo certo agora? Podemos começar? Alguém tá dando para ver? Não, ela apareceu e sumiu. Tá, então pera um pouquinho. E agora? Apareceu? Ainda não. Não? Vamos ter que fazer de novo aqui, peraí. Deu? Não, Arthur, ela ainda continua escura. Bom, alguma coisa está acontecendo. Ô, Arthur, eu estou vendo a tela do slide, viu? Ah, ô Regiane, você está clicando ali nos homenzinhos, ali tem 10, né? Tem 10 participantes. Tem a tela de apresentação, tem a minha voz e tem a tela. Aí, se você clicar ali na tela, vê se aparece agora. Não, tá bem, tá tudo bem. Tudo Agora certo? tá tudo bem. E a tela tá boa assim? Para mim, sim. Então tá. Então eu vou assim, porque aí eu consigo controlar as duas coisas aqui. Bom, então nós estamos no capítulo 15 dos milagres do Evangelho, do item curas, e no item 18 do livro, né, nós temos uma passagem, mãos secas, em algumas traduções, cita mãos ressequidas. Né? Mas aqui na tradução que Kardec pegou, mãos secas. No item 18, Jesus entrou de outra feita numa sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma mão seca. E eles o observaram para ver se curaria ao dia de sábado, a fim de que tivessem motivo para acusá-lo. Então, ele disse a esse homem que tinha a mão seca: erguei-vos e vinde ter ao centro. Então, ele disse-lhes: é permitido no dia do sábado fazer bem ou mal, de salvar a vida ou de tirá-la. E eles permaneceram em silêncio. Mas ele, olhando-os com raiva, alarmando que estava pela cegueira de seus corações, disse a esse homem: estendei vossa mão. Este a estendeu e ele a tornou sadia. Logo, o fariseu, tendo saído, se aconselharam contra ele, como os herodianos, sobre o meio de prender. Mas Jesus se retirara com seus discípulos para o mar, de onde grande multidão de povo o seguiu da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão. E os de redor do Tiro e de Sidom, tendo escutado falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número encontrá-lo. Isso está em São Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Para ajudar aqui, eu não sei se vocês conhecem, a FEB, ela resumiu em 5 volumes, né? Já tem até o Atos dos Apóstolos, mas tem os 4 primeiros, são todos os comentários que Emmanuel faz do Evangelho, reunidos nesse Evangelho por Emmanuel, né? É um livrinho, esse aqui no caso, né? Ele é menorzinho, tá aqui. Aí tem por exemplo,
O de Lucas é um pouquinho mais grosso, ele comenta mais. Então, ali tem o que é muito interessante esse Evangelho por Emmanuel, porque ali está reunido por ordem cronológica, segundo os evangelistas. Então, tem o comentário e tem também a ordem. Então, o que o Emmanuel, né, para pedir ajuda para eles aí, para ele, né, para o Emmanuel, o que ele poderia nos falar dessa passagem, porque aqui ela está de capítulo 3, Marcos, de 1 a 8. E ele comenta, né, o Marcos 3:5. Estende a mão, ele a estendeu e foi restaurada como a outra. Né? Mãos estendidas, é o título. E o que o Emmanuel... Eu coloquei assim, em cima, onde está o mouse, porque foi uma foto do livro, que eu não consegui essa tradução em PDF. Em todas as casas de fé religiosa, nos diz Emmanuel, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Né? E um dos motivos que nos atrai aí às casas religiosas, e isso também não é diferente da Unenlar, né, e das casas espíritas, né, muito o que nos levam é a dor. Né? E aí a gente vai suplicando socorro. Quando a gente não está dando mais conta, né, geralmente a gente abre a guarda e vai buscar um auxílio, um amparo, um alento. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Vai analisando Emmanuel. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca, a mão ressequida, né? Presos ao labirinto criado por nós mesmos. Eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar. A nossa atitude é justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestação da humildade, do arrependimento e da intercessão. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção que no patamar evolutivo que nos encontramos, e com o uso do livre-arbítrio que fazemos, na maioria das vezes, nós estamos buscando as casas, né, para solicitar alguma coisa. E ele afirma, é justo pedir. E ninguém poderá cercear quaisquer manifestação da humildade, do arrependimento, da intercessão. Isso é lícito. Mas é indispensável examinar o modo de que vamos receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Qual que é um dos propósitos do Espiritismo? É destruir o materialismo, como está no Livro dos Espíritos, questão 799. Né? E esse materialismo não é destruir, vir aqui e destruir a casa, arrebentar o carro. Não é isso. São conceitos que nós fazemos enquanto espíritos imortais, né? Vivendo uma existência na carne, queremos incessantemente respostas materializadas. Né? E isso está muito presente na espera, né, de dinheiro. Aquele que conta com a evidência social de improviso, aquele outro que exige a imediata transformação da circunstância no caminho terrestre. Porque muitas das vezes, na nossa inocência ou na nossa deficiência de
formação de princípios espiritualistas, né, nós temos conceitos materialistas. Mesmo, às vezes, a gente navegando nas doutrinas espiritualistas. Porque se nós estamos buscando o equilíbrio espiritual com compensações materiais, é isso que eu acho que Emmanuel está querendo dizer, né? Nós vamos mais estar alinhado com o mercado da fé, e aí o mercado da fé não só de venda de dinheiro, mas de exigir para nós mesmos, né, transformações imediatas, por exemplo, né, de N circunstâncias no caminho terrestre. Então, observemos, nos chama a atenção, Emmanuel, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada. E estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Cura. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. Restaura a sua mão. Abre a mão. E esse abrir a mão é um simbolismo muito forte. Né? Porque, na verdade, às vezes a gente está no transcurso dos tempos com a mão sempre fechada. Né? E ela sempre fechada, fica difícil de você trabalhar, de você obrar com ela travada aos dedos, né? Fica muito complicado. Então, as mãos recuperadas, naquele instante, permaneceram tão vazias quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Porque todo trabalho, toda transformação, como o Emmanuel está nos chamando a atenção, ela vai ser por obra nossa. E nós, como os co-criadores celestes, temos que trabalhar na vinha e mais na edificação de nós mesmos. E não dá para fazer isso com a mão ressequida, com a mão fechada. Precisa-se abrir a mão. Né? A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. E essa parte dos templos, né? Porque para os evangelistas, para Jesus, o templo de Deus é o nosso corpo. E para eles, lá, aquele conceito, o templo era os templos de pedra, né? Peguei uma imagem recente de Notre Dame, né? Nossa Senhora lá, pegou fogo, está sendo restaurada, uma bela obra. Mas a lição é que o nosso templo somos nós mesmos. Então, isso é muito importante para que a gente compreenda a profundidade do que Jesus está querendo nos ensinar nos processos de cura que está sendo passado aqui na Gênesis, e Kardec está colocando algumas curas dessas. Né? Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Isso está no livro Fonte Viva, da FEB, né? A Federação Espírita, é editora, e está resumindo aí. Então, nós temos que
utilizar as nossas mãos, né, para realmente a nossa transformação. Então, há mãos que abençoam, há mãos que destroem, há mãos que edificam, trabalham, realizam. Há pessoas que transmitem energia através da imposição das mãos, entregando-se a essa tarefa tão bela de amor. Então, nessa passagem, né, das mãos secas, o Emmanuel faz essa observação desse versículo número 5, né? E eles vão colocando aqui também se é permitido curar no dia de sábado. Se no dia de sábado é lícito fazer o bem, se é lícito salvar a vida, né? Jesus vai interrogando. Porque tinha uma ordem que eles achavam que teria que cumprir. Né? Na próxima, tem algumas coisas nos comentários, dentre a mão seca e a mulher curvada, que eu acho que dá para a gente ler essa também, e aí a gente vai comentando, olhando as duas, né, as duas curas, da mão ressequida, da mão seca, e a mulher curvada. A mulher curvada está no item 19. Jesus ensinava numa sinagoga todos os dias de sábado. Então, todos os dias de sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. E na anterior, é interessante a gente analisar que eles estavam à espreita, esperando para ver. Eles observavam para ver se curaria no dia de sábado, a fim de que tivesse motivo para acusar Jesus. Então, Jesus diz: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal? De salvar a vida ou de tirá-la? Então, vamos guardar esse questionamento de Jesus para nós podermos entender. Em um desses dias de sábado, que Jesus ia na sinagoga, né, numa sinagoga ensinar, ele aí viu uma mulher possuída de um espírito que fazia doente há 18 anos. E ela estava tão curvada que não podia olhar para cima. Jesus, vendo-a, chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo, ele lhe impôs as mãos e, estando logo ereta, ela rendeu glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado com isso, pois que Jesus tinha curado num dia de sábado, né? É outro dia isso, né? Outro sábado. Disse ao povo: há 6 dias destinados para trabalhar. Vinde nesses dias para ser curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhes: hipócritas, há algum de vós que não solta seu boi, o seu asno, da manjedoura no dia de sábado, nem o conduz a beber? Porque, pois, não é possível livrar seus laços em um dia de sábado, esta filha de Abraão, que Satã tinha mantido assim, atada durante 18 anos? A esta palavra, todos os seus adversários permaneceram confusos, e todo o povo ficou arrebatado de vê-lo fazer tanta ação gloriosa. Isso está em São Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. E aí vai ter um comentário, né, no item 20. Esse fato prova que naquela época a maior parte das doenças era atribuída
ao demônio. E que se confundia, como atualmente, as possessões com as doenças, mas no sentido inverso. Isso é, atualmente, os que não acreditam nos maus espíritos confundem a obsessão com males patológicos. Né? Então, Kardec já está fazendo uma avaliação aqui, no item 20 do capítulo 15 da Gênesis, que esses extremos, que é onde é uma tendência para que a gente navegue, nós não conseguimos, nesses fundamentalismos, né, tanto de um lado como do outro, entender a mensagem do Cristo. Porque ou nós vamos atribuir, né, como ele está falando aqui, que aquele fato prova que naquela época do Cristo, a maior parte das doenças era atribuída ao demônio, e que se confundia, como atualmente, as possessões com as doenças. Mas no sentido inverso, o que ele está falando? Que atualmente, na época já de Kardec, né, 1868, é quando ele está escrevendo ali e publicando a Gênesis, atualmente, então, os que não acreditam no maus espíritos confundem a obsessão agora com males patológicos. Então, e hoje é talvez a narrativa ainda da psiquiatria, ainda de muitos tratamentos, na ordem que esses males, eles só são fisiológicos. Então, você tem um defeito orgânico, né? E aí você traz tudo para esse universo. Lá, antigamente, às vezes você trazia tudo para o processo obsessivo, né? Como se fosse um demônio causando todas as doenças. Então, esses dois extremos, é importante a gente estar também guardando ele para a gente poder ir analisando. Né? Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Jesus ensina de forma constante, contínua, ofertando-nos sempre a oportunidade do aprendizado em todos os dias de nossas vidas. Não ensina em qualquer lugar. Busca em nós a sinagoga, o templo, ou seja, aquele local de nossa intimidade que nos possibilita conectar-se com o Criador, onde se encontra nossas aspirações superiores. Se a gente lembrar Êxodos 28, 11, vai ter lá o mandamento, guardai o dia de sábado. Às vezes eles resumem esse mandamento. Né? Eu tenho ele aqui, ele está escrito assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e fará toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahvé fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm. Mas repousou no 7º dia. Por isso Yahvé abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então, qual que era a visão que os doutores da lei, né, os sacerdotes do templo, tinham desse mandamento? É que não poderia, né, fazer nada no dia de sábado. Só que a passagem aqui, se nós lermos com atenção, ela está falando de trabalho material, de trabalho encarnado. Ele não está falando ele está falando assim, olha, deixe um dia para o dia do Senhor. E quando Jesus questiona, o que ele questiona? Né? Vamos voltar aqui para a gente ver. É permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal? De salvar vida ou de tirá-la? Ele está questionando esse mandamento. Porque
eles estavam entendendo que não poderia fazer nada. E Jesus estava trazendo que o que não era para se fazer, né, que estava ali naquele mandamento, eram as coisas da matéria. Mas fazer o bem, de salvar vida, isso você está num outro âmbito. A mesma coisa vai acontecer na mulher curvada. Né? O que Jesus ele chama? Né? O que ele coloca aqui? Hipócritas. Né? Vocês estão confundindo tudo. Há algum de vós que não solta seu boi para comer no dia de sábado? Para beber uma água? Então, você não vai usar os teus recursos materiais para a exaustão, porque precisa ter a lei de descanso, e nós já estudamos isso lá no domingo, nesse livro 3 que nós estamos aí finalizando lá no domingo. Então, essa parte, Jesus já está trazendo todo o ensinamento agora para o âmbito espiritual. Então, ele vem falar que ele vem ensinar para nós o recôncavo da nossa alma. Ele está falando para o nosso ser imortal. Ele não está falando da mão seca fisicamente, mas ele está dando a oportunidade que essa mão seja o talento e a ferramenta de transformação. E é isso que às vezes a gente fica meio perdido quando nós estamos lendo e analisando essas passagens de Jesus. Né? Por isso que Kardec coloca, olha, ou vão atribuir a doença na época do Cristo, como tudo é demoníaco, ou nós vamos fazer igual na época de hoje, que tudo é patológico. Né? E o ser mesmo, vivente ali do corpo, ele fica à mercê de regras externas. Ou ele está sujeito a uma intervenção de possessão de um espírito maligno, onde tem toda a doença, ou ele vai estar à mercê de algum órgão defeituoso que vai trazendo dificuldades, divergências. Então, isso ele vem salientando. No livro Roteiro, Emmanuel, na lição A Mensagem Cristã, não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Então, Emmanuel aqui está nos remetendo. Jesus desce do altar para ensinar no templo do nosso coração. Né? E isso nós precisamos começar a entender e ir guardando isso. Por isso, continua Emmanuel, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. E muitas vezes, nesses tempos de dificuldade que mexe conosco, né, nessa obrigatoriedade agora de um afastamento dos afazeres materiais, né, isso acaba que mexendo conosco, porque os nossos hábitos, né, de, às vezes, estar numa situação confortável, onde você tinha um roteiro da tua vida, meio que já traçado, e todo dia você está ali fazendo esse roteiro e esse hábito de existência
te deixava numa zona de conforto. Quando vem uma doença, quando às vezes vem uma perda do emprego, quando às vezes vem uma perda de um ente querido, ou a gente tem que mudar a rotina da nossa vida para cuidar de um ente doente, ou nós, por um período, ficamos doentes. Isso tudo mexe muito com a gente, né? E se nós entendermos nessa equação que o nosso espírito é o mais importante e é esses ensinamentos, né, é esses benefícios, é esse olhar que o espiritismo vem nos trazer como um conforto e um entendimento de que o que vale na vida é a nossa essência, independente do papel que estamos fazendo de roteiro da nossa vida. Porque agora eu posso estar trabalhando, amanhã não estar trabalhando, hoje eu posso estar dando aula, e amanhã eu posso deixar de dar aula, e assim por diante, cada um com as suas atribuições. Só que quando a gente é forçado a mudar esse dia a dia, isso mexe muito com a gente, né? Ontem, umas 5h30, o escritório fecha 5h30, teve um funcionário que falou, ô, estou indo embora, e ele aí estava olhando assim, falou, o que foi, né? Falei assim, é estranho essa época, né? Vai chegando esse horário assim das 5h30, eu vou ficando assim meio... É um sentimento esquisito, né? A gente vai ficando meio... não sei falar direito, né? E aí eu falei para ele, esse tipo de sentimento é um sentimento hoje que a maioria das pessoas estão passando a sentir, pelo desconforto da incerteza do que vai acontecer amanhã, né? De uma reorganização que nós teremos que entender que essa parte material nos abala demais, por conta que nós damos muito peso para isso, porque nós estamos quase que analisando a nossa vida como os sacerdotes do templo, é só na parte material, né? Ou então como a academia da ciência e da medicina, é tudo órgão fisiológico. E se a gente for para esse viés, não ajuda. E talvez hoje nós todos possamos experimentar um pouquinho o que aquela pessoa, quando fala assim, e às vezes a gente não dá bola, né? Tô com depressão. Olha, tô com sentimento de ansiedade. Olha, não tô legal. Por quê? Porque ela tinha uma situação rotineira que aquilo bem fazia e preenchia a vida dela. E quando você é abatido disso ou não pode se ou é privado de você fazer aquela atribuição que te dava conforto, você vem para um viés de desconforto, porque muitas das vezes, às vezes a gente está só com o olhar material. E olhar só o olhar material, nós vamos achar que Jesus está nos exigindo que nós sejamos heróis, santos de um dia para o outro, e que a gente possa praticar milagres, e que nós somos insubstituíveis nos projetos momentâneos que nós temos, porque a gente se sente bem nos nossos afazeres, e isso é muito importante. Mas o que o Espiritismo vem nos proporcionar? E vem nos ensinar? Que mesmo que se a nossa vida der uma escorregada, que se a nossa vida tiver tribulações, que se a nossa vida nós não estamos sentindo bem nesse momento, e estamos meio que sintonizados nesse sentimento de incerteza, é que isso é natural. O que nós não podemos deixar acontecer é que, como somos almas imortais, nós temos que desempenhar vários papéis dentro da mesma vida. E vamos ter outras vidas desempenhando outros papéis, né? E isso, se a gente entender isso,
talvez a gente vá compreender o que Jesus está falando a hora que está abrindo a mão, a hora que está curando, a curvatura dessa mulher. Porque todo o envolvimento, e o Espiritismo vem trazer isso de uma maneira que ele consegue ajudar imensamente, é para que a gente possa compreender isso e nós, nos nossos novas rotinas diárias, nos nossos novos roteiros, a gente viva isso em verdade. E aí eu consiga me restabelecer. Então, isso é muito importante para que a gente consiga bem vencer várias situações. Porque o que importa é o espírito que nós trazemos internamente, né? Então, Joana de Ângeles, em Elucidações Psicológicas, né, ela vai falar que a raiz de toda doença há sempre componentes psíquicos ou espirituais, que são heranças decorrentes de leis de causa e de efeito, ou causa e consequência, procedentes de vidas transatas, né, que já foram sacramentadas, que já passaram, que imprime nos genes os fatores propiciadores para a instalação dos distúrbios na área da saúde. Então, a Joana, às vezes, ela escreve de uma maneira, né? Vamos tentar traduzir aqui. A raiz de toda a nossa doença, ela não está nem na fisiologia, como que querem os materialistas, e nem está nos processos possessivos, como Allan Kardec estava analisando na época do Cristo. Essas raízes dessas doenças, ela tem o componente psíquico e espiritual. De quem? Nosso. Porque, às vezes, a hora que eu faço, eu mudo de rotina, e aí eu estava habituado a sair e ir para o meu trabalho. E aquele meu trabalho, eu me preenchia, eu me realizava, eu me encontrava, porque eu vivia aquilo de corpo e alma. A hora que eu sou privado, por exemplo, do trabalho, e eu tenho que ficar em casa, e eu tenho que reorganizar o meu hábito, né, e a minha rotina, e aquilo fica um sentimento esquisito. Por quê? Porque eu depositei todo o meu equilíbrio psíquico e espiritual na parte material do trabalho. E eu deixei de resguardar os sábados no sentido da interiorização. Porque eu, independente do que nós estivermos fazendo, se a gente fizer bem feito, eu vou conseguir o equilíbrio. Mas o fato é que nós precisamos entender que a nossa saúde mental, ela está diretamente relacionado com o nosso conforto e a nossa capacidade de fazer novas rotinas, independente daquela rotina que a gente projetou. E se assim a gente conseguir fazendo, nós seremos felizes em qualquer situação. Eu posso ser feliz ajudando a minha filha que está doente. Eu posso ser feliz limpando minha casa. Eu posso ser feliz fazendo uma comida, desde que eu faça isso, né, com liberdade e entendendo todo o processo. E o Espiritismo vem trazer essas ferramentas para nos ajudar. Nós temos um dado, por exemplo, de 2018, da Organização Mundial da Saúde, nós temos 300 milhões de pessoas com ansiedade no planeta. 260 milhões de pessoas beirando a depressão. O Brasil é o primeiro país no ranking, com quase 9,4% da população sofrendo da ansiedade ou da depressão. A ansiedade, você está colocando todo o teu espírito em felicidades, em projeções de uma coisa futura, que nós não sabemos o que vai acontecer. E eu fico ansioso de eu ser feliz quando eu conseguir tal coisa.
ou eu estou em depressão, que eu estou vivendo o passado, remoendo muita coisa que já foi e que eu não consigo mais arrumar, e vou reviver essa lembrança. Qual que é a proposta do Espiritismo? A proposta do Espiritismo é: nós somos espíritos imortais que temos autonomia para criar os bons hábitos e as rotinas da nossa vida, independente de quais sejam, nós conseguimos bem transitar se os nossos atos forem os bons atos dentro disso. Humberto de Campos vai falar assim: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? O que está acontecendo? Acreditas, Tiago? Isso é uma conversa muito bonita. Isso está em Boa Nova. É uma conversa de Jesus com Tiago na lição 13. E Tiago questiona Jesus em cima disso. Acreditas, Tiago? Respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de teu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas, dentro desse plano, a cada criatura, cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. Então, quantos de nós, e aí eu também me incluo em tudo isso, a gente vai e deixa se levar por sugestões funestas que são contrárias à nossa paz, principalmente nesses momentos de incerteza, né, de todos os gêneros para nós. Né? Mas nós precisamos ter a certeza que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter a certeza que nós somos uma alma imortal. E nós precisamos ter a certeza que nós temos um anjo da guarda. Nós precisamos ter a certeza que Jesus está no leme. E nós precisamos ter a certeza de que todos os nossos familiares, que nós queríamos muito bem e ainda continuamos querendo, eles estão vivos. E isso muda tudo. Não é? Então, mas é preciso que saibas que essa, né? Eu pulei um pedaço aqui, porque ele estava falando da obsessão. Tá faltando 10 minutinhos, eu vou deixar para comentar esses 4 itens, né? De possessão, porque Kardec, a passagem toca nisso, né? Eu só vou deixar aqui para as pessoas, porque às vezes possessão, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa, né? Mas na Gênesis vai ter um trechinho assim, a possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo do encarnado, que lhe empresta voluntariamente como se emprestasse sua veste. Eu vou desenvolver isso aqui, não vai dar tempo agora, então eu vou pular essas 4 transparências aqui, semana que vem a gente retoma esse tema, porque na próxima lição eu já vi aqui, nós vamos usar ela também, né? Mas a mulher andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. É sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e a sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhe passam a sofrer assédio. O que o doutor Inácio aí está querendo nos ensinar num livro do Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda?
a nossa dívida moral, a nossa falta de avanço no bem, o meu hábito no mal, traz a imperfeição. Tudo que eu afasto do bem, que eu consigo fazer, que eu entendo, que eu dou conta, eu necessariamente, se eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Não tem meio termo, né? Esse negócio de não estar fazendo nada, nós aprendemos que não fazer nada, deixar o mal avançar, né? Não fazer o bem é deixar o mal avançar. Então, se nós temos duas opções, né? Ou nós estamos com o nosso anjo da guarda, ou nós estamos com outra mente do nosso lado, ou nós estamos com Jesus. Então, ou nós estamos fazendo o bem, ou nós estamos fazendo o mal. Se nós não estamos fazendo o bem que eu entendo e que eu dou conta, porque a régua, o templo é o meu, se eu não estou fazendo o bem que eu já dou conta de fazer, eu estou necessariamente fazendo o mal. E se eu estou fazendo o mal, eu estou criando atos maus, que vão virar hábitos maus. E eu vou ter dívidas morais. Porque enquanto eu continuar no mal, eu vou continuar com imperfeições. E vou continuar com sofrimento. Então, o sofrimento que Joana de Anjos estava falando, que o doutor Inácio Ferreira aqui está trazendo, ele é uma dívida moral. Por que dívida moral? Não porque Deus castiga, mas porque eu estou mergulhado no sincronismo do algoz e da vítima, que também quer e está na mesma linha de negativismo, ou de erros, ou de equívocos. Então, o que nós precisamos fazer? Sair do âmbito do mal para vir para o bem. E isso é muito simples. Por isso que Jesus, ele não vem complicar, ele vem simplificar. Né? Ele vem trazer muitas poucas noções para nós. O Emmanuel talvez nos ajude, né? Na seara dos médiuns. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinizam contigo. Como é que nós nos afinizamos com as inteligências encarnadas e desencarnadas nas zonas mentais do planeta? Nós estamos conectados aí, né? Na internet, na rádio, em qualquer lugar, você tem que conectar essa zona. Por essas zonas de faixas. Como é que nós nos conectamos? Quando eu falo assim, não quero pensar mal, não quero pensar mal, não quero pensar mal, eu já estou pensando mal. Porque essa negação é no me ligar. Então, como é que eu vou conseguir desconectar na prática? Se alguma coisa está me fazendo mal, né? Ou eu não estou conseguindo ali acertar, eu tenho que voltar para fazer o bem. Quando eu faço o bem, automaticamente eu mudei minha faixa. Por isso que Jesus é sábio, um gesto de amor, um gesto, um ato, né? Nós lemos a lição lá do pão, né? E Basabars. Sei quem lembra aí, né? Lá do Espírito Irmão X, na Searas, Espírito de Verdade, né? Lá. Pão, há 32 anos, que foi dado com desprendimento. Aquilo é que ligou ele para uma recuperação. Então, nós precisamos entender o que o Espiritismo está falando, porque é muito mais fácil do que às vezes a gente pensa. Nós precisamos fazer hábitos bons para ir suplantando os hábitos ruins. E quando eu vou fazendo hábitos bons, eu conquisto virtudes. Quando eu vou fazendo hábitos ruins, eu conquisto vícios. E é essa faixa que Emmanuel está falando. Receberemos pelos variados apelos nascidos do campo mental e de todas as inteligências que nos circundam, sejam encarnadas ou desencarnadas, que vão nos afinizar comigo. Então, ela se afiniza com o meu íntimo, e não com o que realmente, às vezes, eu estou vestindo ou simplesmente falando, né, numa conversa de WhatsApp, por exemplo. Né? Então, a renovação moral, né, indo para os minutos finais aí,
O obsidiado, se não procurar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado. Ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, Ivone Pereira de Amaral, em Recordações da Mediunidade, ela está falando que para a gente limpar a nossa casa e adornar ela, nós vamos precisar realmente nos transformar, porque tirar qualquer influência que nos incite ao erro não resolve o problema, porque quem compraz com o erro sou eu. Então não é o outro que é o problema sou sempre eu. Então eu vou precisar fazer a renovação moral, né? Que é a principal terapêutica nos casos, para que a gente possa se blindar mesmo e se revestir. Então, eu acho que não vai dar para acabar aqui. A gente continua aqui na semana que vem. Eu só queria deixar aqui também uma dica de um livro, Luz Imperecível. Ele vai falar assim: sempre surge a oportunidade, o tempo em que as vinculações menos felizes chegam ao seu término. São os momentos em que o saneamento dos padrões negativos, que por vezes nos acompanham por períodos milenares, encontram o seu ponto final. Então, esses momentos agora são momentos ímpar, para que a gente possa reinventar-se, né? Aproveitar a oportunidade do tempo, que às vezes é o que a gente tanto reclamava que não tinha tempo para as coisas, e talvez hoje está sobrando um pouco mais de tempo, e estamos menos acelerados. Talvez é nesse momento que surge sempre a oportunidade de utilizar esse tempo, que num tempo passado, as vinculações menos felizes, né, nos batiam à porta. E com a nossa mudança de hábito e de rotina, possa ser os tempos felizes para pormos fim, término, a momentos que padrões negativos nos sufocavam, que por vezes nos acompanhavam por períodos e nos acompanham milenares. De repente, esse é o tempo, do tempo que teremos para encontrar o ponto final e a nossa, talvez, guinada para começar a entender Jesus, a nos abençoar, nos amparando, nos intuindo, nos envolvendo. Que a paz do Mestre possa invadir os nossos lares, os nossos corações, às vezes ressequidos, Senhor, como a mão seca, às vezes encurvado, como a mulher. Nessa restauração e nessas oportunidades, ajude-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, limpando o nosso templo das impurezas, e que o nosso trabalho seja dioturnamente no bem, para o bem de todos nós. Muita paz.